Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui avisar a vocês que amanhã, 6 de maio, em Feira de Santana, Bahia, o poeta Silvério Duque estará lançando o seu novo livro A Pele de Esaú, lançado pela editora Via Literarum. Então é amanhã, no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte, CUCA, de Feira de Santana, Bahia, que fica na rua Conselheiro Franco, número 66. O Silvério Duque é um poeta que já demonstrou seu talento e que vem progredindo a olhos vistos. Não duvido que ele está destinado a ocupar um lugar importante na cultura brasileira, se dentro de alguns anos ainda existir cultura brasileira. O Silvério Duque existirá. Então, se vocês não puderem comparecer ao lançamento, mas quiserem adquirir o livro, vocês deem uma olhada no site www.vleditora.com.br. Também queria convidar vocês para dar uma espiada no site do meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. O site é luizgonzagadecarvalho.com, onde ele anuncia os novos cursos que está dando. E também convidar vocês a visitar o meu site do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org, onde todo mês nós estamos depositando gravações e transcrições de cursos que eu dei ao longo de 20 anos e também novas gravações que eu faço especialmente para esta página, e o curso de filosofia online, que é dado aos sábados e que fica, depois das gravações, são depositadas lá no site. Quer dizer, é um bolo de material, onde ali você pode ter uma ideia do que eu tenho feito em matéria de ensino de filosofia ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Eu acho que a coisa mais linda da semana foi esse acordo entre o Brasil e o Paraguai para combater o narcotráfico. Enquanto eles estão fazendo o acordo, olha que coisa, os dois se ajuntam, Brasil e Paraguai, se ajuntam para combater o narcotráfico, e ato contínuo, o que fazem? A Polícia Federal Brasileira e a Marinha do Paraguai trocam tiros. Tiros com os traficantes? Não, eles trocam tiros entre si. A Polícia Federal atirando na Marinha Paraguai, a Marinha Paraguai atirando na Polícia Federal Brasileira. Não é uma coisa maravilhosa? É o acordo mais lindo que eu já vi. Quer dizer, é um acordo de assim, vamos nos matar um ao outro. Né? A propósito, eu vou até ler para vocês o artigo que eu escrevi, que menciona esse negócio, um artigo que deve sair aí no Diário do Comércio nos próximos dias. Mas eu não resisto a ler aqui para vocês. O artigo chama-se As Cabeças e a Missão. Enojado com o artificialismo dos costumes na corte de Henrique VIII, Thomas More observou que a mentira política, quanto mais patente e boboca, mais solicitamente é aceita como verdade por aqueles a quem, no fundo, ela não engana de maneira alguma. Decorridos vários séculos, belo exemplo da validade permanente dessa máxima é o acordo assinado entre Brasil e Paraguai para reprimir o narcotráfico. Lindo evento diplomático seguido de troca de tiros, não com os traficantes das Farc, mas entre a Polícia Federal do primeiro signatário e a Marinha do segundo. Como ambas as partes sabem que a guerrilha colombiana domina o tráfico na fronteira, mas ao mesmo tempo comprometem-se a combater tão somente o crime abstrato, puro, platônico, sem tocar na realidade viva das conexões políticas que o originaram, o protegem e dele se alimentam, torna-se evidente que todo o esforço de cada um dos contratantes residirá em fazer o melhor que possa para impedir que as ações do outro contra o banditismo tenham qualquer resultado substantivo. Haja o que houver, as Farc não serão arranhadas. Tão sério é esse compromisso que aqueles que o assumiram não hesitam em cumpri-lo à bala. Quem disse que não existe heroísmo entre os picaretas? Eis aí, pela bilionésima vez, o sinal de que, na leitura dos tratados internacionais e declarações políticas em geral, o estudante não deve excluir a possibilidade
de que signifiquem precisamente o contrário do que dizem. A única diferença entre o reinado de Henrique VIII e o mundo moderno é que, na época do primeiro, só eram obrigados a dizer amém à mentira oficial os membros do círculo mais próximo do rei. O povo, à distância, e os intelectuais, no recesso protegido da universidade, sabiam que tudo aquilo era uma palhaçada e riam. Hoje, com os meios de comunicação de massa e a instrumentalização das universidades como meios de transformação social, o autoengodo obrigatório se impõe a toda a população e os intelectuais em peso são os primeiros a legitimá-lo, cada um sentindo uma angústia, um peso na consciência, toda vez que se recusa a acompanhar seus pares, mesmo por minutos, no exercício de tão honrosa missão. Se você não entra no jogo, é excluído não só da corriola palaciana, como antigamente, mas do seu grupo de amigos, do emprego, da família, do universo. Por isso é que o mundo moderno, se ainda não é o império geral da mentira, anunciado no livro do Apocalipse, pelo menos dá o melhor de si para aproximar-se desse ideal sublime. Vejam o que aconteceu com o Dr. Joseph Zonabend, epidemiologista e um dos criadores da prestigiosa Foundation for AIDS Research. Um belo dia ele recebeu um press release emitido pelo próprio departamento que ele chefiava. A coisa dizia que a AIDS assumira proporções epidêmicas. Já não era um risco limitado à parcela mais vulnerável da comunidade homossexual, mas era um perigo iminente para toda a humanidade. Que besteira é essa? Eu nunca assinei essa porcaria, proclamou o perplexo doutor. Antes que ele obtivesse uma explicação, a mentira alarmista já tinha virado capa da revista Life, com o título AIDS, ninguém está a salvo. Só quando a farsa já havia se espalhado pelos 4 quadrantes da Terra, como verdade científica incontestável, foi que uma alma caridosa explicou ao Dr. Zonabend que tudo é um plano da Foundation e da indústria farmacêutica para arrancar verbas do governo americano. Na verdade, a AIDS nunca foi um perigo sério para a população heterossexual e hoje não é absolutamente risco nenhum. Confirma-se assim, linha por linha, a denúncia que em 1993 o jornalista Michael Fumento já apresentou no seu livro The Myth of Heterosexual AIDS, o mito da AIDS heterossexual. Mas dizer indústria farmacêutica é dizer Rockefeller, e dizer Rockefeller é dizer Council on Foreign Relations, Bilderberg Club e, no fim das contas, Nova Ordem Mundial. As mesmas organizações e entidades que estão por trás do Climate Gate, das campanhas mundiais abortista e gaysista, da nova religião global biônica, da proposta do governo Obama para o controle universal da circulação de capitais, etc., etc. A lista das maravilhas não tem mais fim. Quem vai dar um basta em tudo isso? Ninguém. A imposição da bestialidade organizada vem precedida de programas educativos calculados para desarmar a inteligência humana desde a mais tenra infância contra a força hipnótica das mais tolas mentiras de Polichinelo. Henrique VIII mandou cortar a cabeça de Thomas More quando este recusou a continuar fazendo vista grossa. A nova ordem mundial não corta cabeças. Zela para que elas não cresçam até um ponto em que precisem ser cortadas. E não é só o sistema educacional que serve para esse fim. Para vocês fazerem uma ideia da colaboração prestimosa da grande mídia com a microcefalia global planejada, vejam como os medalhões do jornalismo americano responderam ao novo livro do repórter Aaron Klein, The Manchurian President, que investiga, com mais de 800 documentos, as relações íntimas entre Barack Obama e tudo quanto é organização comunista, islamofascista e anti-americana nos Estados Unidos. Antes mesmo de poder lê-lo, assim reagiram aquelas belas almas ao mero anúncio de que o livro estava para ser publicado. Aspas. Nunca mais me contacte, fecha aspas, respondeu o redator da Time, Jeffrey Kluger. Aspas. Porcaria ridícula, fecha aspas, John Oswald, editor do New York Daily News. Aspas. Lixo sensacionalista que não interessa nenhuma publicação séria, fecha aspas, Rana Furuhar, editora adjunta da Newsweek. Aspas. Tirem-me da sua lista, fecha aspas, Nancy Gibbs, editora da Newsweek. Aspas. Vão cuidar das suas vidas, fecha aspas, David Knowles, comentarista político da American Online. Aspas. Isso é ofensivo, fecha aspas,
Beno Esquida, diretor de publicidade da The Nation, e assim por diante. A dedicação dos grandes do jornalismo atual à ocultação de notícias politicamente indesejáveis não é só um capricho de momento, uma frescura, uma leviandade. É um compromisso sério, profundo e inflexível. É uma missão de vida. Então, eu mal tinha acabado de mandar esse artigo para o Diário do Comércio, eu recebi de um amigo, cujo nome eu não posso citar, se referindo a um acordo Brasil-Paraguai, dizendo o seguinte: o acordo não é para dar certo mesmo, a partir das forças designadas por Lula para agir pelo lado brasileiro. A Força de Segurança Nacional, Guarda Pretoriana Inconstitucional, mantida talvez pelas Farc e as polícias civil e militar. O Exército, cuja missão constitucional é justamente defender a fronteira, o que ele faz com muita competência, foi afastado da festa. Certamente iria atrapalhar a intenção do acordo. Mas é claro que se você faz um acordo para proteger a fronteira, que é uma missão constitucional das Forças Armadas, como é que você exclui as Forças Armadas? É porque não é para proteger a fronteira, é para fazer exatamente o contrário. Quer dizer, esse acordo é um acordo criminoso. Tá certo? Foi mal intencionado, foi para proteger Farc. Tanto que, no ato da assinatura, os dois lados fizeram a questão de dizer o seguinte: não, nós aqui não estamos perseguindo ideologia, nós não queremos entrar nessa coisa política, nós aqui somos apenas contra o narcotráfico. Eu digo, não há outro narcotráfico ali além das Farc. Agora, se você não pode combater uma organização política, então não pode combater as Farc. Repete a mesma farsa do Plano Colômbia do Bill Clinton. E oferecer ajuda ao governo colombiano para reprimir o narcotráfico com a condição de que não se tocasse nas organizações políticas. A organização política interessava as Farc. Então, o que aconteceu? Acabaram todos os cartéis e a Farc pegou o monopólio do narcotráfico, não só na Colômbia, como em todo o continente, penetrando até nos Estados Unidos, onde hoje em dia, um terço do dinheiro que circula pela Bolsa de Mercadorias de Nova York é dinheiro do narcotráfico latino-americano, ou quer dizer, Farc. Então vocês entendem por que o então presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Peter Grasso, tomou um avião e foi lá no meio do mato para conversar com o quê? Com tatu-bola, com minhoca, né? Com anta. Não, para conversar, ter uma conversa amigável com o chefe das Farc, o falecido Manuel Marulanda. Então, fica tudo explicado. Quer dizer, é um acordo de liquidar os concorrentes das Farc, como já se liquida no Brasil. Todas as quadrilhas que não têm conexão com a Farc, como essa tinha lá no Espírito Santo, o governo cai em cima. Mas a turma da Farc é intocável. Ora, alguém me mandou aqui até uma fotografia que é uma das coisas mais elucidativas que eu já vi, em que aparece o Lula e o ministro Paulo Vanuc exibindo um exemplar do Plano Nacional de Direitos Humanos. Qual é a capa do Plano Nacional de Direitos Humanos? O logotipo da Farc. Da Farc não, o logotipo do Foro de São Paulo. E o logotipo aparece América Latina de cabeça para baixo e toda em vermelho. Quer dizer, uma declaração de intenções mais evidente do que essa não é possível. E você dizer que não, o Foro de São Paulo não tem nada a ver com isso, quer dizer, eles simplesmente copiaram o logotipo. Mas o logotipo está copiado nos mínimos detalhes, com as palavras, inclusive, tudo certinho, né? Então, é claro que esse Plano Nacional de Direitos Humanos é uma obra do Foro de São Paulo. Agora, o Foro de São Paulo, segundo os saberetas aí que estão de plantão, o Foro de São Paulo não faz nada, não tem importância nenhuma. Agora, vocês já viram, qualquer encontro entre chefes de Estado que não tem importância nenhuma, você junta dois chefes de Estado que se reúnem para qualquer coisa. Isso já é importante em si mesmo. Agora, se você reunir 10 chefes de Estado, opa, o negócio é grave. Agora, se eles se reúnem durante vários dias, todos os anos, e ninguém noticia nada, então é óbvio que isso é uma ocultação premeditada, criminosa. Eu digo e repito, os diretores de jornais do Brasil, o Otávio Frias, os diretores da Globo, todos eles tinham que estar na cadeia por causa disso. O Foro de São Paulo cresceu e se tornou uma organização perigosa,
capaz de determinar até o Plano Nacional de Direitos Humanos e capaz de colocar governante em 12 países da América Latina e, ao mesmo tempo, proteger as Farc, para que as Farc espalhem o terror no continente inteiro. Tudo isso foi feito graças a vocês. Está vendo aí, seu Otávio Frias? E depois o senhor vai lá no Instituto Milênio falar sobre ética jornalística, etc. Ética é a puta que o pariu. Aqui, seu cafajeste. O seu jornalismo é cafajestada, é mentira, é fraude, do começo até o fim. Vocês ocultam essa coisa durante 16 anos e depois falam, não, nós ocultamos porque não tinha nenhuma importância. Entendeu? Porra! Já viu qualquer encontro de chefe de Estado que não tem importância? Todos eles têm. E todos são noticiados. Quer dizer, se isto é omitido durante 16 anos, é claro que é premeditado. Você é cúmplice disso, Otávio. Isso é a turma do Globo, os Marinhos. Vocês são tudo um bando de vagabundo, filha da puta. Mentirosa, entendeu? Olha, eu escrevi no jornal de vocês, porque afinal de contas essa é a minha profissão, a gente tem que ter algum patrão. E a gente, sabe como é? Pobre não escolhe patrão. Você oferece emprego, a gente pega aquela merda. Mas que eu morro de vergonha de ter escrito nos seus jornais, na Folha, no Globo. Olha, só não me envergonha de ter escrito no Jornal da Tarde, porque os Mesquita eram jornalistas de verdade, eram gente séria. Sabiam o que era moral, sabiam o que era ética. E muito orgulho de escrever no Jornal dos Mesquita, mas nos outros é tudo uma vergonha só. Inclusive a turma da Abril, que agora está mais ou menos se redimindo, né, tentando limpar um pouco a merda que fez. Tá certo? Porque um dos grandes responsáveis pela transformação da educação brasileira, né, numa máquina de doutrinação comunista foi a Fundação Victor Chivita. Eu sei porque eu trabalhei lá também. Morro de vergonha. Né? Agora, é verdade que vocês, com o salário miserável que me pagaram, vocês ajudaram a comprar o leite das crianças. Tá certo? Então, aqui, muito obrigado pela parte que me toca. Como é que vocês são os filhos das putas assim? Né? Agora, outra coisa importantíssima esta semana foi que finalmente saiu o pronunciamento da Santa Sé sobre o caso dos Legionários de Cristo. Tá certo? Olha, para entender o que é o Legionário de Cristo, você vê que era talvez a maior organização católica que existia e a sua ala civil não, a ala leiga, Regnum Christi, era certamente a maior. Né? E, com toda certeza, era a mais rica, porque eles coletavam ali, recrutavam os seus membros, ou entre jovens, estudantes inocentes, tá certo? Que tivessem algum atrativo sexual para o padre Maciel, tá certo? Ou entre milionários que tivessem um atrativo financeiro. E, com isso, pegaram até o Carlos Slim, que é o homem mais rico do México, que foi o principal financiador disso. Adoram, né? Gente rica. E o pessoal cerca, seduz, né? Sempre com aquela linguagem, aquele atrativo sentimental, de que a religião burguesa, por excelência, é constituída só de sentimentalismo. E o pessoal caía que nem os patinhos. Além disso, eles tinham um programa que era aparentemente conservador. Quer dizer, eles promoviam a missa tradicional, defendiam a doutrina católica tradicional, eles não tinham nada a ver com teologia de libertação e era uma espécie de oposição de direita. Então, o pessoal vendo os progressos da esquerda na igreja, que vai dominando cada vez mais, quando via uma organização de direita aparecer no horizonte, as pessoas colocavam ali todas as suas esperanças. Isso aí vai resgatar a religião católica tradicional. E ia todo mundo correndo para lá. Chegava lá, então tinha aquelas reuniões multitudinárias, de lotar estádios de futebol, né, com aquela pregação sentimentaloide, né, usando todos os recursos de manipulação de massa que já foram usados e abusados por Igreja Universal e outras porcarias. E o pessoal então ficava fascinado com aquela coisa. E quanto aos jovens que entravam ali, logo chegava um superior. Ali a ideia é o seguinte, a ideia que era passada para eles é que todos os superiores da Legião de Cristo eram todos santos. A palavra santo era usada ali. Eu nunca vi uma inflação de uma palavra como a inflação do santo, né, no Legionário de Cristo. Então chegava um desses santos, olhava bem
fundo nos olhos do rapaz e disse, olha, tive uma revelação de Jesus Cristo. O Espírito Santo desceu aqui e disse que você tem vocação sacerdotal. O moleque ficava maravilhado com aquela coisa assim. Eles criaram um monte de padre, tá certo? Na base da indução e da sedução. Quer dizer, falsas vocações. Mas é claro que entre essas vocações, algumas eram verdadeiras. Veja o que aconteceu. Agora, quando a Santa Sé oficialmente revelou todos os crimes praticados, não só pelo padre Maciel, mas pelos diretores da entidade em geral, vou voltar a isso daqui a pouco, o que aconteceu? Tem 800 sacerdotes entre os legionários de Cristo. Desses 800 sacerdotes, somente 100 colaboraram nas investigações. Os outros 700 estão traumatizados. Não sabem o que fazer. Então, é claro que esses 700 foram empurrados para a vocação sacerdotal, não sabem o que estão fazendo lá, e na hora que cai a imagem do padre Maciel, é assim, meu mundo caiu. O que vai acontecer com milhares de pessoas. Então, é evidente que o cristianismo deles, toda a fé cristã deles, estava garantida, né? Estava avalizada pela figura do padre Maciel. Se o padre Maciel não presta, então agora todos eles vão ter crise religiosa. Olha a merda que esses caras fizeram. Né? Agora, aqui, segundo comenta o jornalista Sandro Magister, que é o cara que tem acompanhado essa coisa há bastante tempo e que está publicando aqui o relatório da Santa Sé, ele diz o seguinte, ele diz que ali não se tratava de maneira alguma apenas de crime de pedofilia cometido por um indivíduo, por dois ou por três, mas tinha todo um sistema de poder montado para fornecer vítimas para o padre Maciel e para manter todo mundo sob controle de maneira que a coisa não vazasse, e sobretudo não chegasse na orelha do Papa. Esse sistema de poder incluía um abundante fornecimento de propinas para os altos funcionários do Vaticano, inclusive um secretário de Estado, eu não sei qual, não vou dar o nome, não sei qual foi. E foi assim que o Papa João Paulo II foi feito de idiota, a senhora não ficou sabendo nada e morreu na inocência, achando que o Maciel era um grande cara, que estavam tentando sujar a reputação de um sujeito honesto. O atual Papa, no tempo que ele era cardeal, ele já não caiu muito nessa conversa, já não acreditou muito. Mas a opinião dele foi voto vencido. Então diz aqui o Sandro Magista, é claro, ele analisando a partir do relatório do Vaticano, ele diz, é claro que não haverá nenhuma indulgência para com o sistema de poder que criou um bloqueio em torno de Maciel, né, antes e depois da sua morte. Isto é, não haverá indulgência para os atuais cabeças, os chefes e líderes territoriais da legião. Em particular, é totalmente ilusório que o Machado, né, a guilhotina, possa perdoar os chefes supremos, o diretor-geral Álvaro Corcuera e o vigário-geral Luiz Garça Medina. Que todo mundo diz, não, esses camaradas são santos. Né? Eu tenho amigos que entraram nesse negócio, foram totalmente seduzidos por essa porcaria, ainda estão lá, porque quando eu comecei a contar o que estava acontecendo, eles não acreditaram. Eu falei, bom, então você não acredita em mim? Então espero o relatório do próprio Vaticano, que agora está aqui, já está publicado. Acontece que no Brasil, eu acho que os Legionários de Cristo têm algum poder na mídia, porque a coisa não está sendo noticiada com o mesmo destaque com que é noticiado no mundo inteiro. Alguma coisa está acontecendo. Aliás, o Alberto Dines, do Inobservatório da Imprensa, ele também notou que o caso dos Legionários de Cristo não estava recebendo da mídia o destaque devido e disse que isso acontece por causa, né, do caráter religioso da nossa mídia. Olha quanta besteira. Quer dizer, uma mentira cria outra. Né? A mentira já cria a sua oposta. Ele quer dizer, Alberto Dines, porra, o que você quer dizer? Que a mídia brasileira é católica? Ora, vai lamber sabão, pô. É verdade que tu já está idoso, já está gagá. Né? Se bem que eu, com a sua idade, eu espero estar mais lúcido do que você, porque escrever uma coisa dessa, olha, é para baixar suas calças e as palmas da sua bunda, você está entendendo?
A mídia brasileira é flagrantemente anticatólica. Então, se ela amortece o caso dos Legionários de Cristo, é porque tem alguma coisa escondida aí que eu não sei bem o que é. Agora, catolicismo é que não é, porque eles vivem noticiando, né? Tudo quanto pode noticiar contra a Igreja Católica, eles dão um destaque formidável. Um padre irlandês comeu um garoto lá no porão. Pronto, o dia seguinte é manchete, né? O padre alemão mexeu no peru do moleque. Pronto, manchete. Agora, o Legionário de Cristo é o seguinte: esse Maciel e sua Corriola, eles fundaram essa porcaria em 1941. São 70 anos, 7 décadas enrabando moleque. Tá certo? E criando todo um sistema de ocultação e de proteção para que isso não vazasse. É um negócio monstruoso. É um sistema de crimes. E daí, naturalmente, isso não tem o destaque devido na mídia brasileira. Então, garanto para vocês que nesses jornais só tem alguém da Legionária de Cristo lá amortecendo o negócio. Ou alguém, ou algum cheque, né? Ou um emissário, tá certo? Ou é um mensalão, criaram um mensalão da mídia para proteger os Legionários de Cristo. Isso tem que ser investigado. Tem que pegar esses caras, espremer e dizer, olha, qualquer padreco da puta que eu pariu que é denunciado, vocês fazem um forobodó. Quando aparece uma coisa do tamanho dos Legionários de Cristo, vocês amortecem. Então, é claro que tem muito trouxa aí no Brasil. Quer dizer, trouxa. Trouxa é aquele cara que não sabe de nada. O sujeito que já foi avisado, que aqui a gente já dá as provas, né? E agora já vem até a palavra do próprio Vaticano. E o sujeito continua teimando. Então é um caso de obstinação demoníaca. Isso é o que chama o pecado contra o Espírito Santo, quer dizer, uma negação obstinada de uma verdade patente. Então, esse é o caminho da salvação deles, o pecado contra o Espírito Santo. Então, para mim, todas as pessoas que têm alguma função de liderança ali, e que são agentes do Legionário de Cristo, são todos uns filhos da puta. Porque essa coisa já foi denunciada faz tempo. O que a organização fez? Processou as vítimas. Há uns meses atrás, quando viu a coisa engrossar, o Álvaro Corcoeiro, o presidente do negócio, o diretor-geral, ele, enquanto foi possível, ele se obstinou na ideia de, não, são calúnias, o Maciel era um santo, etc, etc, ele é um novo Cristo, ele está sendo crucificado, né? Se obstinou nessa conversa até onde pôde. Quando o Vaticano deu um chega para lá nele, daí de repente ele muda dessa, não, de fato, nosso fundador pecou, nós estamos envergonhados, etc. Né? Mas é o seguinte, ele, Álvaro Corcoeiro, é o sujeito que criou os processos contra as vítimas. Ele que perseguiu as vítimas para tapar a boca delas. Em nenhum momento ele pediu desculpa de ter feito isso. Então, quer dizer, o sujeito é obviamente falso. Esse Álvaro Corcoeiro é obviamente um vigarista. Agora, eu conheço gente inteligente, que foi inclusive aluno meu, tá certo? E chegou lá, fica com o Álvaro Corcoeiro 5 minutos, aí é santo, é santo, é santo. O que é isso? Por que eu tenho que ter tolerância com essa coisa? Né? Quer dizer, eu estou envergonhadíssimo de que tem uns 3 ou 4 alunos meus que entraram nessa porcaria, alguns se obstinam até agora. Eu estou morrendo de vergonha. Claro, nem todos os alunos meus são assim, a maioria progride, tem humildade, reconhece as coisas, vai aprendendo. Tá certo? Mas tem alguns, não, eles se obstinam. O sujeito vai lá, assiste a sua aula, mas no fundo ele acha que ele está bem mais orientado na vida do que eu mesmo. Você toma uma decisão dessa de entrar para uma merda de organização dessa, fica lá anos a fio. Tá certo? Vai naturalmente, vai emburrecendo, vai apagando espiritualmente. Tá certo? E no fim a espiritualidade dos caras consiste em juntar com a multidão lá e ficar chorando por babaquice no estádio de futebol. Quer dizer, os alunos meus se degradam a esse ponto. E não é para eu ficar com vergonha, porra. É verdade que não são muitos, são poucos. Tá certo? Mas eu não os perdoo, não. Eu não os perdoo, não. Vocês têm a obrigação de reconhecer a verdade e vocês têm a obrigação de até me pedir desculpas por ter desconfiado, por não ter confiado no conselho que eu lhes dei. Talvez não tenha dado em tempo, porque eu também não tinha interesse nessa entidade Legionária de Cristo. Eu só fui estudar a coisa quando o assunto apareceu para mim, né?
Talvez eu devesse, anos atrás, já saber disso, mas não tinha interesse nessa coisa. E outra coisa, quem é que vai desconfiar de uma organização dessa à primeira vista? Só se você vê que tem alguma coisa errada. Eu senti vagamente que tinha uma coisa errada, mas demorei para descobrir o que se passava. Só que hoje não tem mais desculpa. Então, o Papa enviou lá 5 cardeais que durante 8 meses entrevistaram as vítimas, viram os documentos, etc. E chegaram a essa conclusão. É um sistema de criminoso montado. Sistema de alcance mundial que penetrou inclusive nos altos escalões do Vaticano. Ora, se você faz isso, você está lá corrompendo gente, comprando consciência, você está destruindo a igreja por dentro. Você está fazendo um serviço ainda pior do que fez o pessoal da Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação já parte para a heresia logo de cara, já se desmascara, mas esse aí não, está se fazendo de pessoas fidelíssimas à igreja, né? Então, muito bem. Ó, até tem um aluno meu, parece que até aluno do seminário de filosofia, que mantém lá uma parte, está defendendo o tal do Maciel até a semana passada. Eu digo, mas eu não vou dar o nome do cara para não passar vergonha, né? Mantém lá, pô, uma baita foto do Maciel, ele é um santo, né? É um novo Cristo, está sendo humilhado pelo mundo. Ó. Agora aqui, ó, uma notícia interessante. Uma mulher canadense que foi criada por um casal homossexual, agora criou uma organização para dar assistência a pessoas que foram criadas nas mesmas condições dela e que têm os problemas que ela teve, porque aquilo ali foi aquela procissão de homem na cama do pai dela, tá certo? Ela exposta a essa merda o tempo todo, tá certo? E naturalmente se sentiu, vamos dizer, prejudicada e humilhada por isso. E ao mesmo tempo aqui também, até no Globo Online saiu, um universitário de 18 anos foi espancado por um grupo de homossexuais travestis na madrugada de domingo na Praia da Esquerda, na Ilha do Boi, em Vitória. Ele fez uma piada, que foi considerada ofensiva. Então, né, dezenas de travecos pularam em cima do sujeito e começaram a dar pancada, pontapé, arranhão e mordida. Né? Então, olha, essas coisas acontecem o tempo todo. Eu vivo dizendo o seguinte, que em todas as cadeias do mundo, todos os estupros que acontecem são estupros homossexuais. Então, se você for pensar, é claro que soma as cadeias e você vai ver que não tem outra comunidade que seja superior em número de estupros do que a comunidade homossexual. Tanto entre homens quanto mulheres. Vejam aquele filme She Stole My Voice, a respeito do estupro lésbico. Vocês vão ver que o negócio não é brincadeira. Então esse pessoal fica se fazendo de perseguidinhos, de inocentes, quando na verdade são agressores, são gente perigosa. Outra coisa, toda essa história de pedofilia, né, enquanto não fizerem uma investigação a fundo no movimento gay, vocês não vão saber o alcance da pedofilia. Porque se entre os padres 90% dos casos de pedofilia são casos homossexuais, né, então, ora, uma coisa tem a ver com a outra e tem que ser investigado. Agora, estou investigando seletivamente a Igreja Católica, onde o número de pedófilos é enormemente menor do que em qualquer outra comunidade humana, para não falar do movimento gay. Mas o número é menor e desse número 90% é gay. Agora, investigar o movimento gay não pode. Alô, quem está na linha aí? Alô, é Ricardo? Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Olavo? Tudo bem. Diga. A minha pergunta é a seguinte, é com relação ao livro do padre Paul Kramer, que o senhor indicou. Sim. Aquele livro traz o cardeal Ratzinger, o Bertone, o Sodano e o cardeal Hoyos como sendo personagens ativos
em não permitir que a mensagem de Fátima fosse devidamente revelada. E isso na época que ele era cardeal, o Papa Ratzinger. E qual é a opinião do senhor hoje com relação ao papel que o Papa Bento, a culpa dele, se ele ainda continua cobertando ou se agora ele está tentando inverter a situação? Olha, eu fiquei até surpreso de ver muitas atitudes do atual Papa Bento XVI, porque no tempo que ele era cardeal, eu o achava uma verdadeira peste, principalmente por causa desse caso de Fátima, tá certo? Onde ele tomou várias atitudes que denotavam, esse é um inimigo da mensagem de Fátima, quer dizer, alguém que estava mais afim mesmo de abafar a coisa, entendeu? E de bloquear o ritual de consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria, que fora pedido por Nossa Senhora, tá certo? Nas aparições de Fátima, tá certo? Porém, depois que esse homem se tornou Papa, olha, a mente dele foi iluminada de algum modo, porque ele está fazendo muita coisa boa e, inclusive, né, está dando uma importância excepcional a essa viagem que ele vai fazer a Fátima, na qual esperamos que ele tome alguma providência para realizar finalmente a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Os contatos que ele tem feito com a Igreja Ortodoxa parece que se dirigem a este fim, porque um dos motivos do Vaticano ter se esquivado de cumprir, de atender esse pedido de Nossa Senhora, foi que isso poderia criar uma crise, tá certo, entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa e dificultar o projeto de reunificação das igrejas, que sem dúvida é um projeto importantíssimo. Tá certo? Essa foi a desculpa. Então o Papa começou lá a conversar com o pessoal ortodoxo e circula uma versão, eu não tenho certeza dela, de que o objetivo é fazer com que os ortodoxos participem desse ritual de consagração, ou seja, que eles façam também nas suas igrejas o mesmo ritual de consagração da Rússia a Nossa Senhora. E daí o negócio não fica mal. Se for isso, é muito bem feito. Eu espero que ele faça alguma coisa e, pelas atitudes sérias que ele tem tomado nos últimos tempos, é bem possível que ele faça isso. Tá certo? E também eu não vejo nada de impossível e que, pelo simples fato de ter sido eleito Papa, a mentalidade dele tenha mudado em muita coisa. Porque, de certo, ele não esperava ser Papa, né? E com relação ao cardeal Hoyos, recentemente eu li num blog católico a seguinte notícia, de que ele teria sido boicotado da celebração de uma missa no rito tradicional de São Pio V, aí nos Estados Unidos, e ele teria acusado a maçonaria de ter sido uma das forças as quais deixou como se fosse impossível que ele fosse o presidente da celebração. Qual é o papel que o senhor... Isso é muito possível. Quer dizer, a maçonaria é enormemente poderosa aqui nos Estados Unidos. Aqui todo mundo é maçom, do presidente até o vendedor de cachorro-quente da esquina, tá entendendo? E a maçonaria, existe uma ala importante da maçonaria que a principal ocupação dela é tentar destruir a Igreja Católica. Eu não digo que toda a maçonaria esteja envolvida nisso, mas uma boa parte está. Né? E além disso, maçonaria também, o pessoal pensa, a maçonaria é uma sociedade secreta, sobretudo para quem está dentro dela. Né? Quer dizer, tem uma sociedade dentro da sociedade, dentro da sociedade, dentro da sociedade, aquilo é que nem uma cebola, tem várias camadas. Né? E eu acho que existe mais segredo de uma loja para outra loja do que para quem está de fora. Né? Quem está de fora compra livro, investiga, acaba descobrindo tudo. Agora quem está lá dentro, não. É que nem aquela história do sujeito que queria realizar umas surubas na casa dele, então ele mandou botar um vidro fumê, né, na janela para que ninguém visse. Só que ele errou e colocou o vidro fumê ao contrário. Então eles estavam lá naquela gandaia, acreditando que estão protegidos do olhar alheio, quando, na verdade, do outro lado da rua, cheio de gente, todo mundo lá, né, observando. Eu acho que a sociedade secreta é mais ou menos assim, é secreta para quem está dentro. Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de participar. Fiquem com Deus todos vocês. Você também, muito obrigado. Não. É.
Então, agora, para não dizer que tudo está perdido, né, o novo governador aqui da Virgínia, Bob McDonnell, restaurou o direito que os capitães de polícia tinham de rezar em nome de Jesus, porque estava proibido. O capelão de polícia, padre, né, ele tinha que rezar, assim, sem falar em Jesus Cristo. Não podia. Né? E isso tem em vários estados, essa porcaria. E o Bob McDonnell, então, restaurou. Isso é uma, sem dúvida, você vê que coisa, quer dizer, um direito milenar que todo mundo sempre teve. Hoje, quando reconquista, a gente dá uma grande vitória. Né? É aquela teoria do bode, né? Põe o bode, tira o bode, que o bode, uma grande vitória. Né? Grande vitória significa voltou ao status quo, né, anterior. Né? E assim foi. Agora que o ministro Temporão, né, recomenda que todos vocês combatam a hipertensão praticando sexo. Ninguém se lembrou de dizer ao ministro, então vai baixando as calcinhas. É a resposta que ele mereceria. 180 milhões de brasileiros fazendo fila para comer o ministro. Essa é a única resposta que esse cínico merece. Né? Quer dizer, o governo não está cumprindo as suas obrigações no que diz respeito à assistência médica, então não fica que nem aquele negócio, não tem pão, come biscoito. Né? Tá, não tem remédio de hipertensão, vai dar uma trepadinha. Ora, porra! Também me chega aqui do site Escola Sem Partido, né, uns trechos de um livro didático distribuído a crianças de 7 a 10 anos pela Prefeitura do Recife. Página 15. Olha, ele fica duro. Certo? Isso acontece de vez em quando. Né? O pênis do papai fica duro também. Algumas vezes o papai acha muito gostoso. Os homens gostam quando seus pênis ficam duros. De gosto não, depende do momento, meu filho. Calma lá. Né? Tem certos momentos em que uma ereção é uma incomodidade fora do comum. Né? E você ali, baixa, desgraçado, baixa. E não baixa. Né? Então, tá aí. Página 16. Aí os espermatozoides se misturam com líquido. E se chama sêmen. Esse líquido que é grosso e pegajoso sai da ponta do pênis do homem. Ué, sêmen sai da ponta do pênis? Eu pensava que vinha de muito antes. Foi uma ilusão minha, né? Daí, se você abrir um pouquinho as pernas e olhar por um espelhinho, vai ver bem melhor. Ali em cima está o seu clitóris, que faz as mulheres sentirem muito prazer ao ser tocado, porque é gostoso. Né? Então está ensinando lá para as meninas de 7 a 10 anos, olha. Você lembra do filme do Woody Allen, o Zelig, em que o sujeito era um maluco, que ele dizia que dava aula de masturbação na universidade? A piada virou realidade. Estão dando aula de masturbação para meninos e meninas de 7 a 10 anos. Né? Agora, daqui a pouco vai ter aula prática. A classe inteira, todo mundo baixa as calças, né? Aqui o horário regulamentado da brunha. Tá certo? E a molecada lá, tudo tocando punheta na aula. Tá certo? O professor também, evidentemente. Né? Quer dizer, eu não fico nem indignado com uma coisa dessa, porque eu não consigo ficar nem com raiva de uma coisa dessa. Assim, é tão ridículo, tão miserável, tão patético, tão deplorável, que a gente fica com dó de uma coisa dessa. Quer dizer, você que escreveu esse livro, é evidente, isso aqui é um punheteiro compulsivo. Tá certo? Mas o sujeito que ele tem que se divertir dizendo essas coisas para criança. Alguns meninos gostam de brincar com o seu pênis. E alguns meninos com a sua vulva. Né? Porque é gostoso. E toda editora repete, porque é gostoso. Gostoso, meu filho, é dar um pontapé no meio do seu cu. Né? Daí prossegue assim, as pessoas grandes dizem que isso vicia, ou tira a mão daí que isso é feio. E não vicia não? Né? Você conhece algum moleque assim que toca uma punheta por ano? Pô, começa a primeira que ele não para mais, porra. Quem é que não sabe? Né? Então quer dizer que quanto mais tarde começar, melhor para ele. Né? Agora, por que tem que começar logo com 7 anos? 7 anos o cara é impúbere, quer dizer, ele não tem sêmen, nada, então ele vai ficar lá tocando aquela punheta a seco.
Tá certo? Esperando, quando é que vem a porra? Quando é que vem? Quando é que vem? E vai ficar angustiado, porque só vai vir quando ele tiver 12, 13, 14. Vai ter que esperar 5, 6 anos, tá certo? Para dar a sua primeira gozada. E até lá, o que vai acontecer? Ele vai achar que ele é um cara inferior aos outros, né? Porque sai sêmen, ele diz, no meu não sai nada. Quer dizer, é um negócio até cruel. Olha que coisa altamente do cacete. Essa brincadeira que dá uma cosquinha muito boa. Não é para ser feita em qualquer lugar. É bom que você esteja um canto sem ninguém por perto. Por quê? É tão lindo assim, e se proibir é feio, então por que tem que se esconder? Por que você tem que se esconder para fazer uma coisa que não tem nada de mais fazer e que ninguém pode proibir, que ninguém pode falar mal? Né? Quer dizer, olha, isso é o que se chama educador no Brasil. É claro que o jeito que se vê isso é um tarado completo. Tá certo? É um pedófilo, no mínimo um pedófilo intelectual, se não for um pedófilo praticante. Né? Agora, pior é que tudo isso está sendo feito com o seu dinheiro. Vocês pagam imposto para o governo fazer essa merda, porra. Eu estou vendo aqui a foto do livro Plano Nacional de Direitos Humanos. E lá, a América Latina de cabeça para baixo, com o lema do Foro São Paulo, por uma nova integração da América Latina. Integração de cabeça para baixo. Tá ruim, né? Então, deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Aqui. No dia 19 de maio, às 19 horas, na Livraria Cultura do Marketplace Shopping Center, vai ser lançado o livro Da Guerra à Pacificação, a Escolha Colombiana, feita de transcrições de palestras do professor Ricardo Vélez Rodrigues, Antônio Paim, Antônio Carlos Pereira e Luiz Alberto Machado. Eu não li o livro, mas pelos autores que eu conheço, o Ricardo Vélez Rodrigues é um estudioso sério, venezuelano, né? Que mora no Brasil, escreve em português muito bem. Eu tenho a impressão que esse livro deve ter algumas informações realmente importantes. Em São Paulo, aqui, vamos dar um endereço aqui. Livraria Cultura do Marketplace Shopping Center, Avenida Dr. Chucre Zaidan, 902, São Paulo. Então, também aqui recebo de um amigo uma notícia muitíssimo interessante, que foi descoberta aqui um papiro, né? O estudioso da Universidade de Oxford, Edgar Lobel, descobriu um papiro do século III, com preces à Santa Virgem. Então veja aí, aqui nos Estados Unidos é quase um dogma que o culto à Virgem Maria só surge na Igreja Católica depois da oficialização do catolicismo como religião oficial do Império por Constantino. Então eles inventam essa, não, isso aí não é cristianismo originário, isso aí foi invenção lá do governo Constantino que impôs o culto da Virgem, essa coisa toda. Está aí, fica provado que isto é falso, absolutamente falso. O pessoal da Igreja Católica sempre pensou que é falso, que o culto da Virgem Maria vem desde o primeiro dia da Igreja Católica. Mas está aí já uma prova, pelo menos, né? Se vocês não acreditam na tradição da Igreja, bom, pelo menos o documento escrito vocês têm que acreditar. Muito bem. E quer saber, eu vou parar por aqui mesmo, porque eu estou aqui preparando o meu curso de Filosofia da Ciência, que começa daqui uns dias. Estou tendo muito trabalho com isso. E agora não dá mais para você se inscrever, lamento muito. A não ser quem esteja aqui nos Estados Unidos. Você está aqui pelas redondezas, né? Pode aparecer, não precisa procurar o misterioso Sr. Eduí, você simplesmente manda um e-mail para olavo@olavodecarvalho.org, informando que você quer frequentar o curso de Filosofia da Ciência 1. A segunda parte do curso, Filosofia da Ciência 2, será dado por internet, como uma extensão do curso Seminário de Filosofia. E no outono, então, teremos um outro curso aqui, para alunos do exterior, sobre um outro assunto. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.